Então tá, pessoal. A primeira coisa que eu gostaria de tratar com vocês hoje é um panorama acerca do que a gente vai estar falando aqui nessa aula e nas próximas aulas. Então é basicamente um panorama acerca dos livros de lógica do Aristóteles, que é o que eu tenho estudado nos últimos tempos. Eu não domino, eu não sou nenhum expert em Aristóteles nem nada do tipo, mas eu venho estudando isso e eu acredito que vale a pena eu compartilhar algumas coisas, alguns pontos que eu entendi com vocês, tá? Deixa eu até iniciar um cronômetro aqui para guardar 1 hora. Perfeito. Então, esse panorama serve para a gente entender onde a gente vai estar na obra aristotélica, onde a gente vai estar conversando, mais ou menos em que ponto. Então, geralmente, se começa estudando a obra aristotélica pelos seus livros de lógica, relacionados ao assunto da lógica. E esses livros se encontram compilados num livro chamado Organon, hoje em dia. Então, por exemplo, esse livro aqui. Esse livro contém livros dentro dele, uma série de livros, tá? E esses livros que o Organon contém são os livros que Aristóteles fala acerca da lógica. Começa com o livro das categorias e termina nos elencos, tá? E tem uma série de outros livros dentro ali que a gente vai percorrer, vai conversar. Eu não vou falar sobre o das categorias, que é o primeiro deles. Por quê? Porque já tem 2 vídeos no meu canal que lidam com esse livro, que falam acerca das categorias. Então, caso alguém tenha dúvida, pode consultar no meu canal já acerca das categorias. De repente, no futuro, eu faça vídeos específicos acerca do livro das categorias, porque os que no meu canal não são bem específicos acerca desse livro, mas falam sobre as categorias. Então, serve para quem quiser dar uma olhada. Logo depois das categorias, tem um livro chamado Da Interpretação. E é por aí que a gente vai começar. A gente não vai começar pelo livro que vem logo depois da Interpretação, que é o nome desse evento, que é o... Na verdade, tem mais um, analíticos anteriores, ou analíticos primeiros analíticos, e depois os analíticos segundos, que é por onde a gente iria começar, nessas reuniões que a gente está fazendo. Mas como eu estudei há um tempo atrás, eu já estudei o da interpretação, eu achei melhor começar por esse, que é mais simples, e porque um depende do outro, certo? O entendimento ele vai se concatenando, ele vai se completando, certo? Existe uma ordem de simplicidade nessa sequência de livros do Aristóteles. Então a gente vai começar pelo segundo, porque o primeiro eu já fiz alguns vídeos no meu canal, tá? Mas esse da interpretação é bem no início do Organon. Bem no início. Então o das categorias é bem pequenininho e o da interpretação é logo o que vem depois desse, tá? Muito bem. Como é que o Aristóteles divide os livros dele de lógica, tá? Tô falando só sobre lógica agora. A gente não vai falar sobre nenhum outro livro do Aristóteles aqui, nesses encontros, por enquanto, né? Porque a lógica é o que vai nos ajudar a entender o que vem depois, tá? A gente vai estar falando sobre os princípios aqui, princípios argumentativos, princípios de pensamento, que vão nos auxiliar nos outros livros depois. Muito bem, como é que o Aristóteles separa as coisas nos próprios livros dele? Eu vou começar primeiro definindo o que é lógica para vocês, né? Como eu estou falando aqui, os livros do Aristóteles acerca de lógica, eu vou pelo menos fornecer uma definição para que vocês tenham ideia do que eu estou falando e de que Aristóteles está falando quando ele fala sobre lógica, tá? Primeira coisa é que lógica é uma arte, tá? E o que é arte? Na visão aristotélica, a gente pode dizer, uma das maneiras de dizer do que é arte é que ela é um certo ordenamento, uma certa ordem da razão, de modo que os atos humanos atinjam os seus devidos fins por meios determinados. Então, vamos tomar um exemplo seguinte. Digamos que eu trabalhe com as mãos e eu faça sapatos, tá? É claro que o ser humano não simplesmente usa as mãos para fazer o sapato. Ele faz essa atividade de fazer sapatos baseado na sua razão, como princípio, certo? Então ele tem ali
uma ideia de como ele quer fazer esse sapato, de o que é um sapato, e através desses pensamentos, desses raciocínios, através da sua razão, ele, claro, utiliza as suas mãos e utiliza certos materiais, né, certa matéria, para criar os seus sapatos. Então a gente poderia dizer que existe uma arte de fazer sapato, digamos, sapataria, certo? E essa arte, ela vai procurar princípios pelos quais o ser humano, seguindo eles, estando ordenado a estes princípios, produza sapatos corretamente, produza bons sapatos. Então, se eu seguir esses princípios da arte, da sapataria, eu vou chegar no meu fim, que é fazer um bom sapato. Certo? Então, basicamente é isso. Não é muito difícil de entender. Tá? Sempre que a gente falar numa arte aqui, que o ser humano entende e desenvolve, é sempre para que ele consiga atingir melhor os seus fins, os fins que ele tem em mente, por certos meios. Tá? É mais ou menos isso. E a lógica é uma arte. Acontece que, enquanto a arte, por exemplo, de fazer sapato, ou a arte de fazer, sei lá, a arte de escrever um livro, ou a arte de fazer um computador, são artes que envolvem as partes inferiores do ser humano, por exemplo, as suas mãos, na arte de fazer sapato, a lógica tem como sua matéria, tem como seu objeto, os próprios atos da razão. Estão entendendo? Então, se eu raciocino a partir dos meus atos, que eu utilizo as minhas mãos para fazer sapatos, e acerca desses atos manuais, eu procuro encontrar princípios que vão me auxiliar a fazer sapato corretamente, esse objeto dessa arte não é o próprio ato da razão, mas é esse ato manual de fazer um sapato. Certo? Então envolve partes inferiores do ser humano. Entende? Partes inferiores aqui são as partes mais sensíveis mesmo, que interagem diretamente com a matéria. A lógica é diferente. Vejam, o objeto dela é o próprio ato da razão. São os próprios atos da razão. O próprio raciocinar, por exemplo, é objeto da lógica. Entende? Então é dessa maneira que a lógica, tomando os atos da razão como matéria, vai ser a arte que vai nos conduzir a bem raciocinar de maneira ordenada, fácil, nesses mesmos atos de raciocinar. Então é uma arte que serve para isso. Vocês entenderam, pessoal? Tá? Ficou claro? Sim. Maravilha. Ok, agora você já tem uma ideia do que é a lógica, num sentido bem genérico. Tá, num sentido bem... ainda não detalhado, obviamente, porque a gente está começando. Mas você já tem ideia. Tá. E agora que a gente sabe o que é lógica, a gente pode passar para a seguinte etapa, que é como Aristóteles faz a divisão dos livros, dos escritos que ele faz acerca da lógica. Por quê? Porque essa divisão se fundamenta nos próprios atos da razão. Tá? A razão tem 3 atos. O primeiro ato da razão é a simples apreensão. O nome desse ato é simples apreensão. Tá? A simples apreensão nada mais é do que uma capacidade que o ser humano tem por ter uma alma que tem uma parte espiritual, por ser uma alma espiritual. Ele tem uma capacidade que nenhum outro animal tem, que é a capacidade de ler uma coisa por dentro, acessar a essência de uma coisa. Tá? Acessar a essência de uma coisa ou ler uma coisa por dentro é, por meio da minha experiência com uma caneta, entender de prontidão, sem precisar raciocinar, sem precisar de rodeios, de analisar e etc. Eu, de pronto, acesso a essência dessa caneta por interagir com ela. Tá? E isso a gente chama de simples apreensão.
ok? Então, é essa capacidade que o ser humano tem de inteligir a essência das coisas, certo? Esse primeiro ato da razão, chamado simples apreensão, que é um ato do intelecto, ele é tratado no primeiro livro da lógica, certo? Que é o das categorias. Então, no das categorias, existem uma série de definições ali do que é substância, quantidade, qualidade, etc. Por quê? Porque fazem referência ao resultado de uma simples apreensão, ao resultado da primeira operação da razão. Tá? Então, é no primeiro livro das categorias, ele fala acerca disso. Bom, só que eu disse antes que a razão tem 3 atos, certo? O segundo ato é um ato de composição e divisão. Eu vou explicar melhor cada um desses atos depois, tá? Só estou usando eles aqui para vocês entenderem a divisão dos livros. Tá? O segundo ato é o da composição e divisão. Pensa, a simples apreensão me dá a essência da coisa em si mesma. Me dá ela isolada. Por exemplo, caneta. Caneta, a essência de caneta isolada ainda não me é um juízo, ainda não me é algo que tenha verdade ou falsidade. Porque é simplesmente caneta, ou homem, ou celular, certo? Agora, se eu digo o seguinte, esta caneta é branca, percebam o que eu estou fazendo. Eu estou usando a caneta, isolada, na palavra caneta, e eu estou usando o branco também, que é um outro conceito, uma outra intelecção. E eu estou usando o é. A caneta é branca. Então eu estou fazendo uma relação entre as duas coisas. Eu estou fazendo uma ligação. Eu estou ajuizando. Estou fazendo um juízo agora. Eu estou trazendo esses dois conceitos e relacionando eles. Nesse caso, eu já posso entrar no reino, digamos, do conhecimento. Porque eu já tomo consciência dessa verdade, de que essa caneta é branca. Antes eu não tinha consciência da verdade, porque caneta isolada, sem ajuizar sobre ela, não comporta a verdade, certo? Se eu falar para vocês homem, isso não vai remeter para vocês a uma verdade ou uma falsidade. Agora, se eu falar o homem é mortal, agora sim, vocês vão raciocinar sobre isso e entender que nisso que eu falei faz sentido que seja verdadeiro ou falso. Ou o homem é mortal ou não é. Tá? E percebam, essa vinculação entre as coisas, essa relação entre os termos simples, é o que a gente dá o nome de composição e divisão, que é o segundo ato da razão. Tá certo? Esse segundo ato da razão é tratado no livro da interpretação, que é o que a gente vai começar falando. Tá? Então a gente está aqui, no segundo ato da razão. E o terceiro ato da razão é o raciocínio. O que é o raciocínio? A razão humana tem uma capacidade que é a capacidade de, por meio daquilo que ela já conhece e por meio da relação que aquilo que ela já conhece tem com a realidade, com as outras coisas, ela é capaz de, por meio dessas coisas que ela já conhece e da relação, conhecer o que ela desconhece no momento. Certo? Então, o raciocínio nada mais é do que essa investigação que a razão faz com base em coisas que ela já conhece em busca de uma certeza de uma coisa que ela não conhece. Essa investigação é feita por meio do silogismo. Então, talvez você já tenha ouvido falar do silogismo. O que é o silogismo? O silogismo, ele, a partir de duas proposições, de uma premissa maior e de uma premissa menor, ele conclui uma terceira. Então, por exemplo, todo homem é mortal, né? O exemplo clássico, todo homem é mortal. O
que é isso? É uma proposição, é uma premissa maior. Todo homem é imortal. Né? E eu já detenho, nesse caso, eu já detenho esse conhecimento. A próxima premissa, premissa menor. Sócrates é homem. Tá? Com base nessas duas coisas que eu já conheço, eu posso concluir uma terceira, que eu não conheço ainda, mas que eu passo a conhecer por deter este silogismo, que é: se todo homem é mortal e Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Tá? Então a gente tem essa fantástica habilidade, essa fantástica potência de conhecer coisas que a gente ainda não conhece por meio de coisas que a gente já conhece utilizando a razão. Tá? E essa é a terceira operação da razão, chamada raciocínio. Tá bom? Acerca desta operação da razão, dessa terceira operação da razão, o Aristóteles trata em todos os outros livros do órgão. Todos os que se seguem depois do da interpretação, ele vai tratar acerca dessa operação, dessa terceira operação, do raciocínio. É claro que esta é a mais complexa, certo? Porque a terceira operação do raciocínio depende da segunda operação e a segunda operação depende da primeira operação. Como assim? Ora, para eu formar um silogismo, eu dependo de proposições que eu já conheça, certo? O que é uma proposição? Nada mais do que um resultado da segunda operação, que é aquela que eu comentei com vocês antes de relacionar as coisas. Então, eu disse antes como exemplo, uma premissa maior. Todo homem é mortal. Isso é uma proposição, certo? Ela é oriunda da segunda operação da razão, se vocês se lembrarem bem. Acontece que a segunda operação da razão depende da primeira. Por quê? Porque se eu digo todo homem é mortal, eu preciso deter a intelecção homem e a intelecção mortal para que eu possa relacioná-las. Correto? Se isso é verdade, então a segunda operação depende da primeira. Porque é por meio da primeira que eu detenho essas simples intelecções. Esses conceitos simples. Para poder relacioná-los depois. Então vejam, uma coisa depende da outra. A terceira depende da segunda, a segunda depende da primeira. E, por ser assim, a primeira é a mais simples, a segunda é um pouco mais complexa e a terceira é a mais complexa de todas, por relacionar mais coisas. Tá? Então faz sentido que todo o resto do órgão seja acerca da terceira e apenas o início do órgão seja acerca da primeira e da segunda operação. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo. Oi. Tô falando. Tá. Quer que eu fale alto? Mas eu já tô falando alto. Vou tentar. Tá bom. Mas olha só. O que a gente dividiu até agora? A gente dividiu o primeiro, o segundo livro, né? O primeiro livro das categorias, primeira operação do intelecto. Segundo livro, da interpretação. Segundo livro, que é o livro da interpretação, né? Relacionado à segunda operação da razão, o segundo ato da razão. Agora eu disse para vocês que todo o resto do órgão fala acerca da terceira operação da razão, que é o raciocínio. Mas é claro que o Aristóteles realizou divisões dentro dessa terceira operação, tá? Porque ela é muito abrangente. E é isso que a gente vai falar agora. Como ele dividiu os livros acerca da terceira operação, do terceiro ato da razão. Ele dividiu por uma outra coisa que se chama processo da razão. A razão tem, além de 3 atos, ela tem 3 processos também, que estão dentro do terceiro ato. Tá? O primeiro processo é um processo que nos conduz ao necessário. Nos conduz a um raciocínio que a proposição que a gente passa a conhecer com o silogismo é necessariamente daquele jeito.
Esse é o primeiro, o primeiro processo, tá? Então, quando a gente fala acerca deste processo, então, terceiro ato da razão, o de raciocinar, e quando falamos de um raciocínio que nos conduz a algo necessário, que tem que ser dessa maneira, que é o primeiro processo, a gente está falando acerca da analítica, que lida com as certezas. Tá? E é por isso que o Aristóteles, depois do livro da interpretação, tem 2 livros que se seguem, que se chamam Primeiros Analíticos e Segundos Analíticos. Tá bom? Ou analíticos anteriores e analíticos posteriores. Porque ele vai tratar deste processo, que nos conduz a uma verdade necessária. Os primeiros analíticos consideram apenas a forma do silogismo, então eu não posso dizer que seja um conhecimento de fato, porque ele é apenas um jogo formal, certo? É aquele negócio de, a partir de premissas falsas, concluir uma coisa corretamente. Né? O silogismo funciona, ele só não me dá conhecimento, porque as premissas não são verdadeiras. Tá? Mas os primeiros analíticos tratam desse silogismo. Aquele silogismo que só considera a forma do silogismo. Tá? Agora, nos segundos analíticos, a gente vai considerar a forma e a matéria do silogismo. E a matéria do silogismo é justamente a veracidade das suas premissas. E é aqui que a gente vai encontrar um verdadeiro conhecimento. Porque partindo de premissas que eu conheço e que são verdadeiras, eu sou capaz de concluir uma terceira necessária que seja um conhecimento. Tá? Nos segundos analíticos, isso. Então, esse é o primeiro processo, aquele que nos conduz ao necessário, à certeza das coisas, a um conhecimento certo. Existe um segundo processo, tá? Que é o processo que nos conduz a alguma conclusão que é incerta, não necessária. Tá? Como a gente está falando de algo que nos conduz ao incerto, ao que não é necessário, ao que não necessariamente é daquela maneira, aqui cabe uma graduação disso. Como assim uma graduação? Olha, a gente pode ser levado a uma conclusão muito provável. A gente pode conduzir a uma conclusão médio, em termos de probabilidade, e a uma conclusão muito improvável. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando quando eu falo de graduação aqui. Vocês estão entendendo? Porque cabe essa graduação, já que a gente está falando do incerto. O necessário não cabe graduação. Ou é daquele jeito, ou não é. Certo? O necessário tem que ser daquele jeito. Agora, o incerto, a conclusão incerta, pode ter essa graduação. Então, a primeira arte que a gente tem dentro da graduação, do que nos conduz ao incerto, é a graduação que nos leva a uma opinião verdadeira, que é a dialética. Tá? O que é termos uma opinião verdadeira? Termos uma opinião verdadeira é simplesmente a nossa razão estar totalmente inclinada a uma dada opinião. Por exemplo, está chovendo agora, porque eu estou ouvindo o barulho da chuva, e eu sei que esse barulho não é, por exemplo, alguém com um som ali fora tocando esse barulho, certo? Eu sei disso. Então, por meio de eu saber que não é ninguém me enganando com esse som, e por eu estar ouvindo esse som, eu concluo que está chovendo. Tá? Então, a minha razão, ela se inclina completamente para essa opinião. Acontece que isso não é um conhecimento necessário. Pode ser que eu tenha cometido um erro, entendem? Não é totalmente certo. Mas, ainda assim, a minha razão se inclina totalmente para um lado. É muito provável que esteja chovendo. Tá? Então, essa é a dialética.
a dialética é tratada nos tópicos do órgão, tá? Que são os livros que se seguem depois dos analíticos, tá? Que é a dialética. Bom, quando a minha razão não se inclina totalmente por uma opinião, por exemplo, eu estou ouvindo o barulho da chuva, mas alguém me diz, olha, eu vi uma pessoa ali fora com um som emitindo um barulho de chuva, né? E eu fico na dúvida. Então, a minha razão não se inclina totalmente para uma das opiniões, tá? Porque eu não tenho uma maneira de concluir, de me inclinar totalmente, da minha razão se inclinar totalmente para uma das opiniões. Nesse caso, eu tenho apenas uma suspeita, tá? E aí, acerca desse tipo de opinião é tratada na retórica, tá? Que já não está dentro dos livros de lógica ou de Aristóteles. Por que não? Porque a retórica, vejam, o meu exemplo envolveu uma pessoa que me disse uma coisa, certo? Então já não envolve mais apenas a verdade da coisa, mas sim certas inclinações que eu possa ter. Tanto a retórica quanto a poética, tá? E a terceira dessa graduação, né? A primeira foi a dialética, quando a minha razão se inclina totalmente para um lado. A segunda é a retórica, quando a minha razão não se inclina totalmente para um lado, mas ela se inclina mais para um lado ainda. Por exemplo, dialética, 100% está chovendo lá fora. Retórica, 51% eu acho que está chovendo. 49% eu acho que não. Entendeu? Então, não há uma inclinação total. Essa é a retórica. E a poética, eu não me inclino para nenhum lado. Eu apenas considero como possível. Tá? Então, eu tenho na minha mente certas possibilidades que eu considero. E aí a gente está falando de estima. A retórica e a poética possuem livros específicos. Então, existe um livro de Aristóteles chamado Retórica e um livro chamado Poética. E eles estão fora do órgão. Porque não pertencem propriamente à lógica. Por não tratarem simplesmente da coisa enquanto a verdade nela. Mas também as inclinações pessoais que eu tenha da maneira que for. Tá? Que podem me influenciar. Bom, esse é o segundo processo. É o que conduz ao incerto. Vocês já entenderam as três divisões que esse processo, né, o segundo processo, tem dentro dele. Muito bem. Tem o terceiro processo, que é muito simples. O terceiro processo da razão é o que conduz ao erro. Então, o primeiro conduz ao necessário, o segundo conduz ao incerto e o terceiro conduz ao erro. O processo que conduz ao erro, ele ocorre quando a gente, por exemplo, raciocina esquecendo de algum princípio que não deveria ter esquecido. A gente erra, a gente se esquece de uma coisa clara e definida e necessária acerca da realidade, da razão, e por ter se esquecido disso, a gente comete um erro. A gente é conduzido ao erro. E o nome de onde é tratado isso é sofística. Tá? É a arte da sofística, que é do que nos conduz ao erro. Essa arte, é claro, era usada pelos sofistas, muitas vezes. Isso a gente pode ver nos diálogos de Platão. E essa arte que conduz ao erro, chamada sofística, ela é tratada no livro Elencos, que é o final do órgão. Tá bom? É o último livro do órgão, trata sobre isso. Então vejam que dentro do órgão, né, desse livro aqui, existe uma escala que vai do conhecimento necessário para o conhecimento incerto, falando da dialética aqui, excluindo a retórica e a poética que não estão aqui, e ele termina no processo que nos conduz ao erro, que é o final do livro. Tá bem? Então existe uma escala aí. A retórica e a poética estão juntas agora na vocês dialética. entenderam todo o panorama de como Aristóteles dividiu as coisas. Tá? A gente tá onde? A gente tá no segundo ato da razão. Não estamos em nenhum desses processos ainda. Porque não chegamos no terceiro ato, no raciocínio. Estamos ainda no segundo ato, que é o da composição e divisão, que é tratado no livro da interpretação, como eu falei antes. Tá bem? É aí onde a gente tá, e é esse livro que a gente quer entender um pouco mais.
Maravilha. Então, concluí essa introdução que eu queria dar para vocês. Esse panorama geral. Eu acho que se vocês escreverem, fica bem... escreverem com palavras simples assim, esse panorama fica bem mais tranquilo de entender. Muito bem. Agora, pessoal, no tempo que nos resta, esses próximos 20 minutos, eu vou introduzir o livro em questão, o da interpretação. Tá? Eu quero começar falando o seguinte. O que o Aristóteles quer nesse livro? Vocês estão ouvindo esse cachorro? Eu acho que sim, né? Alguém pode me dizer? Tô ouvindo os cachorros no fundo. Mas tá tranquilo. Eu não tô ouvindo, pessoal. Só um pouquinho. Pode repetir? Sim, Tá, sim, só mas vou... tá baixo. Tá baixo? Tá, só vou fechar a janela aqui. Ok. Bom, vocês já estão sabendo das 3 operações da razão, certo? Então a primeira delas é a simples apreensão, a segunda é a composição e divisão e a terceira é o raciocínio. O que o Aristóteles quer nesse livro da interpretação? Ele quer nos mostrar que o ser humano, ele, primeiro, é afetado pela realidade que cerca ele, que está em volta dele. Essa afetação que ele sofre, o que eu quero dizer com afetação? É como se o mundo nos invadisse de uma certa maneira. Quando eu olho para essa caneta, é como se de alguma maneira ela me invadisse, ela entrasse dentro de mim, algo dela. Óbvio que não é a própria caneta, né? Porque ela é material. Mas algo dela me afeta, porque eu sei que eu estou experienciando uma caneta aqui, tá? Então, o mundo nos afeta. E essa afetação, ela ocorre na alma, tá? Para quem não entende o que eu quero dizer com alma, tem vídeos no meu canal sobre isso, sobre a alma. Mas essa afetação que a caneta causa em mim, em última instância, atinge a minha alma. A gente pode chamar isso de paixão da alma. Tá? É uma paixão no sentido de ser afetado, de patos. Tá? E uma vez que a realidade me afete e essa afetação repouse na minha alma, eu, por ser um animal social e me comunicar com vocês, e me comunicar com a minha família, e querer expor as minhas concepções que estão na minha alma, que primeiro estavam na realidade, aí me afetaram, repousando na minha alma, e agora eu querendo expô-las, eu preciso como que dar nome a essas coisas, para que eu possa expor elas. Certo? Então, na simples apreensão, eu disse para vocês que é onde a gente apreende a essência de cada coisa. Se eu quiser expor o resultado dessa operação, da simples apreensão, o que eu uso em termos de linguagem? Eu uso nomes e verbos. Vocês concordam comigo? Então, se eu quiser expor a simples apreensão que ocorre a partir desta realidade aqui, desta coisa, que é uma caneta, eu posso usar um nome. O que eu utilizo? Caneta. Certo? E aqui, vejam, morre o nominalismo. Por quê? Porque se esse nome que eu estou usando se refere a uma paixão da alma, a uma intelecção que está na minha alma, a uma essência que eu absorvi por meio da minha experiência com a caneta, é claro que a mesma paixão na alma vai estar na tua alma. Por quê? Porque ela parte da realidade. Ela parte da caneta, que é uma realidade exterior a mim. Vocês concordam comigo? Então, em qualquer lugar do mundo,
a intelecção, o conceito caneta é exatamente o mesmo, porque a realidade caneta é a mesma em qualquer lugar. E os nossos conceitos, as nossas intelecções partem da realidade. Tá bem? Então vocês conseguem entender a partir disso como o nominalismo cai por terra aqui? Porque uma vez que a minha paixão da alma parta da realidade, e eu querendo expor essa paixão, dou um nome, por exemplo, caneta, o nome caneta, né? Ela, no fim das contas, faz uma referência à realidade. A mesma realidade que é igual para todo mundo, né? Não existem várias realidades, é uma só. Certo? Então, a simples apreensão, o resultado da simples apreensão, que são simples intelecções, por que simples? Porque não se relacionam, é nela mesma, é caneta, não é caneta branca ainda, tá? Caneta branca já possui um juízo, a caneta é branca, certo? Já é uma relação entre branco e caneta. Agora, só caneta, representando só a essência de caneta, é um nome. Concorda comigo? E também poderia ser um verbo, por exemplo, correr, andar, pensar. Todas essas palavras fazem referência a algo que está na nossa alma, que é simples, que é uma unidade em si mesmo, que faz uma vez referência à realidade. Partiu da realidade. Por mais que a gente dê o nome de, sei lá, se a gente chamasse caneta de X, ok, esse é só o nome. O símbolo que a gente determinou por convenção. Acontece que esse X faz uma referência à nossa alma, e a nossa alma faz referência à realidade. E essa realidade é objetiva, não é por convenção. Ela é como é. Certo? Então aí morre o nominalismo. Bom, então vocês já entenderam que, é claro, como a simples apreensão, o resultado dela é expresso por nós por meio de nome e verbo, no livro das categorias, que é o que trata acerca da simples apreensão, o Aristóteles vai falar ali sobre nomes e verbos enquanto simples intelecções. Se a gente passar para a segunda proposição, para o segundo ato da razão, que é o que seu resultado é uma proposição, né? No exemplo que eu estou usando aqui nessa aula, a caneta é branca, eu já estou relacionando caneta e branco, certo? Então já tem uma composição aí. O resultado é uma proposição. A proposição pode ser verdadeira ou falsa. A caneta pode ser branca ou não. Certo? Eu posso estar adequado à realidade ou não. Ok? Então, na segunda operação, o nosso objetivo é falar acerca das proposições. E é disso que trata o livro da interpretação. Das proposições. Tá bem? E só para concluir, o terceiro ato, que é o do raciocínio, cujo resultado é um silogismo, certo? É partindo de duas proposições eu concluí uma terceira. O nome que a gente dá a isso é silogismo. Né? Então, no resto do órgão, depois da interpretação, o Aristóteles vai falar sobre o silogismo. Tá? Então, um dos objetivos do livro da interpretação, que fala acerca da proposição, é nos mostrar justamente isso. Que essas palavras que a gente usa, nomes, verbos, proposições e silogismos, todos eles, no fim das contas, remontam a uma paixão da nossa alma, que por sua vez remonta à realidade. Então Aristóteles quer deixar isso muito bem claro a partir desse livro. Tá? Que todas essas coisas partem da realidade. E é dessa maneira que a metafísica de Aristóteles vai ter o seu valor depois. Porque a metafísica de Aristóteles não é brincadeira de criança, não é fantasia, como muitos filósofos acharam. Por que não é? Porque a metafísica de Aristóteles parte da realidade. Por mais que seja abstração, parte da realidade. Muito bem? E esse princípio se encontra aqui nesse livro da interpretação. Porque durante esse livro a gente vai ver depois que a gente vai entender como essas coisas são formadas por meio dessas paixões da alma. Tá?
Maravilha. Então, só para resumir. Primeiro ato da razão, simples apreensão. Resultado, em termos linguísticos, nome e verbo. Segundo ato da razão, composição e divisão. Seu resultado, em termos linguísticos, proposição. Terceiro ato da razão, raciocínio. Seu resultado, em termos linguísticos, silogismo. Ok. E finalmente a gente vai chegar na última coisa que eu queria falar para vocês hoje, dessa introdução, e já no próximo encontro a gente vai entrar no nome, que é a primeira coisa, que trata o livro da interpretação, né? Porque nesse livro o Aristóteles vai tratar do nome, do verbo, para depois misturá-los na proposição, certo? Então faz sentido que ele comece por esses. A última coisa que eu quero tratar hoje é por que interpretação? Por que da interpretação? Por que foi escolhida essa palavra? Né? Na tradução português, que veio do latim de interpretatione. Por que essa palavra? Vejam. Uma interpretação poderia ser conjunções, preposições, advérbios. Não faz sentido que seja. Por que não faz sentido que seja? Porque eu acredito que todos vocês, se pararem para pensar acerca da palavra interpretação, vão concluir que em algum lugar de uma interpretação vai ter que estar o verdadeiro e o falso. Certo? Toda interpretação que um ser humano faz, ela é verdadeira ou falsa. Certo? Isso é senso comum, digamos assim. É fácil a gente entender isso. Então, se eu leio um livro e eu faço uma certa interpretação, ela pode ser verdadeira ou falsa. Depende se ela se adequa ao livro ou não. Correto? Então, é claro que conjunções, preposições e coisas desse tipo não são interpretações propriamente dito. Tá? Outra coisa. Por exemplo, se a gente escutar o rugido de um leão ou o barulho do trovão o barulho de um trovão, certo? De um raio que caiu. Por mais que isso sejam sons que a gente é capaz de entender, certo? O ser humano escuta o barulho de um trovão e ele entende o que aconteceu, também não cabem dentro da palavra interpretação. Por quê? Porque uma interpretação, ela surge de uma capacidade racional e não instintiva. O instinto não faz interpretações nesse sentido de buscar um conhecimento significativo e determinado. Certo? Então, quando eu leio um livro, eu posso interpretar ele. Por quê? Porque a interpretação depende que uma outra pessoa tenha formulado uma coisa com um significado determinado, racionalmente, que eu seja capaz de, interagindo com essa coisa que ela determinou, eu entenda a mesma coisa. Certo? É para isso que serve a interpretação. Correto? Essa transmissão. Então, o objeto inicial dessa interpretação tem que ser algo racional, um significado determinado. E sons naturais não são determinações significativas racionalmente. Tá. Finalmente, e nomes e verbos, como eu disse para vocês antes. Será que nomes e verbos são interpretações? A gente já disse que conjunção, preposição e advérbio não faz sentido ser interpretação, né? Eles são ferramentas que a gente utiliza nas nossas interpretações. Mas, e nomes e verbos? Será que são? Bom, nomes e verbos não são propriamente interpretações.
Por quê? Eu dei a dica antes. Em algum lugar da interpretação tem que ter o verdadeiro e o falso. Porque é uma interpretação. É próprio daquele que interpreta, é próprio da interpretação conter essa propriedade de ser verdadeira ou falsa. Nomes e verbos não significam coisas desse tipo, como eu expliquei para vocês antes. Por quê? Porque eles significam essência de coisas, sozinhas, sem se relacionarem. Tá? Mas o que é o nome e o verbo? Porque eles parecem ser importantes. Bom, sem nomes e verbos, eu não sou capaz de interpretar nada. Concordam comigo? Eu preciso recorrer a eles. Eles são partes fundamentais de uma interpretação. É por isso que a gente diz que os nomes e os verbos não são propriamente interpretações, mas eles são princípios de interpretações. Porque é por meio dessas coisas simples, de nomes e verbos, que eu sou capaz de formular as minhas interpretações, que eu sou capaz de interpretar, que é capaz de constituir uma interpretação. Então a gente diz que o nome e o verbo são princípios ou partes da interpretação, ou partes da proposição, princípios de uma proposição. Ok? E finalmente, a gente chega na última possibilidade, que é e a proposição? Agora sim. A proposição, ela é a interpretação por excelência. Vocês entendem isso? A proposição é a interpretação por excelência. Tá? Só que o livro da interpretação, ele fala acerca tanto da proposição, quanto dos seus princípios. Os princípios da proposição por um lado, a oração, a gente vai ver isso. Pelo lado formal é a oração. E pelo lado material são o nome e o verbo. Então esse livro da interpretação trata do nome e do verbo e da proposição. Ok? Então é mais ou menos daí que surge esse nome da interpretação. Porque cabe falar acerca dessas questões, desses tópicos. Tá bem? A gente já está se aproximando pro final da conversa. E na próxima aula a gente vai, de fato, iniciar o livro da interpretação, que é bastante curto, então não vai durar muito tempo. E a gente vai começar falando acerca do nome, tá? E por hoje é isso. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Que queira trazer agora? Eu fiquei com uma dúvida. Oi. Quando você falou de nomes e verbos, eu não sei se... Acho que teve um momento anterior que você falou em substantivos e verbos. Mas, no geral, adjetivo tá incluído aí? Porque, tipo, no que você falou nomes e verbos, e você começou a falar, tipo... Eu entendi que tem, tipo... Primeiro você tem que entender o que é uma caneta. Mas, pegando o exemplo do silogismo, primeiro você tem que entender o que é um homem e o que é mortal. Daí você pode fazer a proposição, que todo homem é mortal. Daí você pode organizar proposições diferentes e formar um silogismo. Mas aí só essa dúvida, mortal conta como... entra na categoria de nomes e verbos? Perfeito. Excelente pergunta. Que bom que tu perguntou isso. Poderia ser a dúvida de muita gente. Veja. Nesse caso, mortal, tu pode entender ele como um adjetivo, certo? Porque ele faz referência... No caso, a proposição é Sócrates é mortal, né? Uhum. Então seria um adjetivo a Sócrates. Mas ele é um nome em si mesmo. Ele é um nome mortal. Tá? Como a gente sabe disso? Porque o nome, se vocês forem ver no livro das categorias, que é o livro anterior, e por isso que tu teve essa dúvida, ele vai descrever todas as possibilidades dos nomes e dos verbos, que são 10. A primeira possibilidade é que ele seja uma substância. O que é uma substância? A gente teria que estar tratando de um ente que existe em si mesmo. Por exemplo, Sócrates. Sócrates existe em si mesmo ou ele depende de um outro sujeito? Eu acho que ele existe em si mesmo. Ele existe em si mesmo, certo? Então a gente está falando de um nome que se refere à primeira categoria, que é a da substância. As outras 9 categorias
são acidentes, tá? E a gente tem a categoria da quantidade Qualidade. e a gente tem a categoria da qualidade. Exatamente. Ah, tá. Perfeito? Então, Certo. o mortal, nesse caso, ele é um nome. Tu pode dizer, nesse caso, que ele é um adjetivo, porque ele está se referindo ao Sócrates como sujeito, como seu sujeito. Ele é um acidente, certo? E ele é um acidente de qualidade, porque ele qualifica a substância Sócrates. Mas ele não deixa de ser um nome. Por isso, quando eu digo para vocês nome e verbo, é porque nome e verbo contém sobre eles todas essas 10 possibilidades. Todas as 10 categorias. Certo, agora eu entendi. É que eu tava pensando em nome enquanto substantivo no sentido da gramática escolar mesmo. Mas realmente, relacionando as 10 categorias faz sentido. Obrigado. De nada. É isso aí. Maravilha. Mais alguma pergunta, pessoal? Show de bola. Então, agradeço muito a atenção de todos.